No dia 27 de novembro, o Instituto Sherpa realizou uma live em comemoração aos seus 7 anos de caminhada na formação clínica em logoterapia. Um encontro para celebrar trajetórias, vínculos e práticas clínicas em saúde mental, orientada a valores e sentidos. Participaram desta conversa ex-alunas da formação, profissionais que atravessaram esse caminho conosco e que hoje atuam em diferentes contextos da clínica psicológica. Entre elas, Gabriele Cabral, integrante de nossa primeira turma, hoje doutora em psicologia e professora universitária, é uma das referências em logoterapia em Fortaleza. Sua fala abriu esse encontro e marcou simbolicamente essa trajetória. Por questões técnicas, a gravação completa da live não pôde ser preservada. O que você vai assistir agora é uma edição especial, construída a partir de trechos que conseguimos resgatar. A partir daqui, seguimos com os relatos de Tatiane Portela e Alessandra Mororó, que compartilharam suas escolhas clínicas, seus atravessamentos e o encontro com a logoterapia na prática. Quando eu entendi que eu precisava ter uma abordagem, eu me perguntei, e agora? Depois de 20 anos, né? O que que eu faço? Qual é a minha abordagem? Qual é a lente que eu vou ver tudo isso? E foi quando, dentro dos estudos de cuidados paliativos, eu encontrei a logoterapia, né? E muito semelhante ao que a Gabi trouxe, né? Entender como é que sustenta a vida diante de situações ameaçadoras, né? Como é que a gente segue após a perda de alguém que para nós é muito cara? Como é que a gente cuida dessas pessoas? Como é que a gente pode contribuir no seguir da caminhada, né? E aí a logoterapia chega e dali a gente não separa mais, né? Porque de fato a formação do Sherpa é um convite que para mim não é só para vir aqui conhecer a gente e a formação termina em tanto tempo, não. Vem aqui e fica com a gente, né? O meu sentimento é de pertencimento, é de estar junto. Eu cheguei ainda muito, como eu posso dizer, eu me senti voltando para a sala de aula, literalmente, né? Depois de muito tempo dentro de uma instituição, trabalhando em outro foco, e entrando dentro de uma formação onde pega todos os fundamentos, tem as bases filosóficas, né? A gente vai e aí é um mergulho profundo. O Sherpa faz um convite para a gente mergulhar fundo, né? Entender onde é que sustenta essa logoterapia, né? Para onde a gente, o que a gente precisa saber para se equilibrar nela e seguir firme, né? E aí eu encontrei esse lugar. Para mim é um lugar que eu prezo muito, né? É um lugar que me encorajou e me sustentou na vida a partir de uma escolha que também não foi fácil, né? Sair de um lugar que eu já estava trabalhando numa instituição há um pouco mais de 17 anos e encarar uma experiência extremamente nova, ainda na pandemia, né? E fazer todo um movimento de autonomia, de autoria, montar, né, um espaço de cuidado, procurar um espaço para atender, né? Comecei no Sherpa, estagiei no Sherpa, né? E ainda estou, inclusive, aqui no Sherpa, porque é um espaço onde a gente aprende, a gente desenvolve e a gente fica, né? Nós temos o projeto Logoterapia hoje como uma forma de dar continuidade a isso, né? A formação, ela nos dá, né, todo o amparo teórico, né, prático de como a gente se movimenta dentro do set terapêutico, como a gente encontra os nossos pacientes, como a gente se coloca no nosso lugar. E eu vejo, sabe, a formação como me preparando a essa autorização, né? Uma das coisas que me marca muito dentro da nossa trajetória são os momentos vivenciais, porque eu acho, sabe, que não é só aquele encontro que a gente fez na imersão, né? Na praia. É o encontro também do dia a dia, né? Aí, Valdir, eu coloco muito isso para você, você como nosso supervisor, como nosso professor.
né, juntamente com toda a equipe que nos ampara nessa jornada. É um convite para uma vivência. Nossa troca ela é muito genuína, né? É sobre, não é só sobre saber fazer, mas como você faz, como você se sente, o que que você está percebendo. É sobre sentir e vivenciar o caminho dessa formação. E é como eu me sinto quando eu estou dentro de um atendimento, né? E falando um pouquinho, a gente teve conversas prévias sobre essa jornada, né? E pensando no que é diferencial da logoterapia hoje na minha atuação clínica, como é que ela me marca dentro da minha prática, né? Onde é que eu me autorizo a partir dela, né? Hoje eu vindo para cá, eu pensei muito sobre isso. É um convite para estar presente, é um convite para me perceber atuando, é um convite para. Eu gosto muito de usar essa fala, porque é assim que eu aprendi aqui, há essa dança entre a teoria e a teoria e a arte, a técnica e a arte, né? Essa possibilidade de promover um encontro onde o diálogo ele se faz extremamente possível, né? Nas nossas formações, a gente entende que é um encontro onde a gente vê toda essa totalidade que nós somos enquanto seres humanos. Então, a logoterapia nos faz olhar para uma dimensão para além daquilo que, claro, nós precisamos ver, né? A dimensão biológica, a dimensão psíquica, né? Com toda a psicodinâmica que traz, mas como é que eu vou para além disso, né? Que é o grande chamado de Viktor Frankl, né? Por onde a gente se lança para além? E eu acho que esse chamado a gente vivencia na formação, dos nossos encontros, dos nossos estudos, na nossa tutoria, né? A gente vivencia esse encontro existencial, esse dialógico, essa dança, essa possibilidade de estar presente numa sessão e se pertencer a ela, entendendo que o cuidado está direcionado para aquele que nos confia a escuta, mas é como eu me coloco presente nessa escuta, como eu me deixo ser atravessada pelo que me é falado, né? Então, eu me vejo uma logoterapeuta onde eu tenho todo dia aprendido a ficar cada vez mais presente, né? Que é um desafio importante e é a base do nosso trabalho, né? Eu só vou encontrar, eu só vou ao encontro do outro, é, e esse meu encontro depende da minha disponibilidade de estar ali, da minha vontade de acolher, de ouvi-lo e de ajudar o que ele tanto nos procura, né? Porque a logoterapia tem muito essa coisa, né? É a terapia centrada no sentido da vida. Então, você vai me ajudar a encontrar o sentido? Onde está o sentido, né? E a gente vai entendendo e mostrando para os nossos pacientes que é no encontro que as coisas acontecem e para que ele aconteça, o sentido seja vivenciado, nós enquanto logoterapeutas a gente precisa saber vivenciar nossas sessões, né? Saber ir ao encontro onde nosso paciente está, respeitando o tempo e o espaço e a disponibilidade dele. Então, eu acho que um diferencial muito bacana que eu nutro na minha formação, porque eu acho que nós não estamos acabados, né? A gente tem que estar nessa busca diária que nos desafia todos os dias, mas é de fato de fazer esse né? Entre a arte, entre a técnica, entre esse encontro que a logoterapia nos convoca a fazer, né? A ampliar esse diálogo dos nossos pacientes com o mundo, com a vida, né? Dentro dos cuidados paliativos, a Gabi traz essa trajetória riquíssima que ela tem vivido e o quanto é desafiador, mas necessário esse diálogo com a existência, com a finitude, com a dor,
o que que a gente pode ver para além de um diagnóstico que chega para a gente, né? E aí a possibilidade de se desenvolver algo para além disso se dá a partir de um encontro genuíno, né? Então, eu, assim, sou muito satisfeita que a gente está aqui, a gente continua no caminho, continua vivenciando, né? Acreditando que aqui sim é um espaço onde a gente aprende, mas antes de mais nada, a gente se percebe, percebe os nossos valores, vivencia esses valores. Me lembro de vários vivenciais aqui onde eu me lancei enquanto pessoa dentro da história, né? E de repente eu me dei conta de coisas assim que, né, não é só como aluna, mas como pessoa, né? Como pessoa que tem uma história para além da psicologia, mas que não está ausente dentro de todo esse processo. E agora eu passo a farra. Passou passado, presente, Alessandra como o futuro. Nossa concludente, esperando Pois é. sua conclusão de carga horária de clínica e escola e o seu texto sobre arte de logoterapia. Já pensou? Bem, gente, primeiro eu queria agradecer o convite, né, para estar aqui. O Valdir, como sempre, me provocando para fazer trabalho científico, para vir para as lives, muito bem. E assim, eu sou enfermeira de formação, também sou musicoterapeuta, fiz uma especialização nessa área e resolvi cursar psicologia, né? Foi a melhor decisão que eu tomei, foi cursar psicologia nesse momento da minha vida, né? E logo nos primeiros momentos do curso, eu entendi para onde que eu tenho que caminhar, que foi exatamente aí, dialogando aí com as abordagens da fenomenologia, do existencialismo, do humanismo. Eu entendi muito rápido que o meu caminho era por esse lado, né? Por esse caminho. E assim, a logoterapia, ela me atravessou de diversas formas, ela chegou até a mim por diversos caminhos. O meu psicoterapeuta é logoterapeuta e foi uma coincidência, não foi uma coisa que, né, eu busquei exatamente isso, mas foi uma grande coincidência. Eu participei de eu fiz, na verdade, um MBA em gestão, em liderança e gestão em saúde, e um dos módulos desse MBA era de logoterapia, onde foi pensado a liderança com sentido. Eu li o livro Em Busca de um Sentido, indicado por outra pessoa que não era da área de psicologia, eu já tinha sido indicado, eu comecei a ler, mas eu não tinha terminado. Enfim, eu cruzei com a logoterapia. E durante, né, esse tempo todo, eu entendi que a logoterapia, ela seria o meu caminho, porque ela tem uma grande semelhança com a abordagem plurimodal da musicoterapia. Essa abordagem é do autor, o autor dela é o Diego Shapira, e ele traz a visão integral, a visão antropológica, muito parecida e semelhante à visão do Frankl, tá? Então, na visão dele, é, o homem também ele é dimensional, ele aborda também sobre essa questão, né? Só que ele traz o elemento da música como um elemento que vai constituir a identidade que a gente chama na musicoterapia de identidade sonora. Ela vai nos constituindo desde a, a barriguinha da mãe, né?
ela vai nos formando, e a música, ela pode ser aí um grande elemento para que a nossa existência tenha sentido. Então, assim, os conceitos, eles são bem próximos, e isso me capturou. Eu já tinha sido capturada por essa ideia dentro da musicoterapia, e quando eu chego na psicologia, que eu vejo uma abordagem que ela se encaixa com a minha visão pessoal, isso é muito bom, porque eu penso que esse elemento é importante, o profissional, né? Escolher, eu penso que a escolha tem um pouco disso, da sua visão, né? Sua visão pessoal, sobre a vida, sobre o mundo, sobre as pessoas. Então, assim, o curso, a formação, eu sou uma pessoa assim, bem. Eu gosto de ter muita firmeza no que eu vou fazer, é uma característica minha. Então, eu olhei a programação pedagógica do Sherpa, liguei para o Valdir, né, e a gente conversou, e ele me passou a programação pedagógica, e eu fiquei, assim, muito satisfeita com o que a formação em logoterapia estava me oferecendo, que são horas de estudo teórico, os tutoriais, onde a gente tem a oportunidade de vivenciar, refletir sobre ser terapeuta, e assim, a formação traz diversos momentos para a gente pensar isso, os vivenciais, que vão complementando isso, né? Traz os seminários clínicos, sem falar na clínica escola, que são as horas de prática, eu acho que isso é um diferencial nos cursos de formação, tá? Cursos de especialização, eu vejo que isso é um grande diferencial. E as supervisões, onde a gente vai ali, né, sendo forjado no fogo, tendo As toda, né, o acompanhamento, as temíveis supervisões. que é maravilhoso, que a gente já vai experienciando ali, tendo todo um suporte, que a gente tem um grande suporte de supervisores, além dos grupos e os estudos que são ali paralelos, que eu fiz um com a Gabi, não foi, Gabi? Sobre psicologia hospitalar, a gente estudou junta. A Tati fez vários momentos de vivenciar, a gente, inclusive marcantes, não foi, Tati, que ficou na nossa memória, que fez com que a gente refletisse muito sobre nós enquanto terapeuta. Isso é muito importante, ter essas reflexões profundas, não só reflexões superficiais, mas experiências aprofundadas sobre isso. Isso é muito importante, né? Então, assim, um dos venciais onde a gente foi construir os conceitos, foi pedido para a gente falar dos conceitos da logoterapia utilizando os recursos artísticos, me rendeu um trabalho científico, que eu levei para o Congresso Brasileiro né, de Logoterapia, e foi lá no Rio, e eu apresentei a logoterapia através da arte. Como foi dialogar por uma via diferente né, do corriqueiro, como falar sobre os conceitos da logoterapia através de uma via mais sensível, né, tentando aí se aproximar, inclusive, da dimensão noética, né? Então, é, alguns conceitos me marcaram, principalmente a tridimensionalidade e essa visão de que o homem está para além do, do físico e do psíquico, né? Que é o paralelismo psicobiofísico, onde o Frank vai dizer para nós que nós temos essa capacidade, né, de negar, né, não é nem negar, é de transcender e ter uma atitude para além das nossas necessidades biológicas e psíquicas.
Então, essa decisão que a Tati até já comentou, né, quando ela fala, né, que o homem é capaz de, também a Gabi falou, em meio a um sofrimento ele consegue enxergar, né, consegue transcender, estar para além de até de suas necessidades. E ele consegue transcender. Isso me capturou de uma forma assim que fez muito sentido para mim. Então, fazer a formação tem sido assim diferencial para mim, que estou muito jovem na psicologia, né? Mas assim, eu tenho uma certeza dentro de mim que eu estou no caminho que eu escolhi e eu tenho certeza desse caminho. Eu estou muito segura que esse é o meu caminho. Eu não, até agora, não duvidei disso, né? E assim, vários caminhos a logoterapia pode traçar, né? Porque ela é uma visão diferenciada do homem, né? Ela traz um olhar para além do diagnóstico, como a Tati bem mencionou, tá? E assim, nos nossos dias atuais, o vazio existencial ele está aí, presente, né? Disseminado. Então, assim, essa formação me fez ver que eu posso ser um agente, né, transformador, um agente de saúde, vai trazer, é, é, tentar fazer a pessoa se reconectar com essa essência, com as suas dimensões mais refinadas, que é a dimensão noética, né? Então, assim, ele é um caminho que eu até coloquei aqui, a logoterapia clínica, ela pode ser um caminho de compreensão de si mesmo. E eu gostaria também de falar ainda da formação, é que a gente tem os cursos paralelos, né, Valdir? Que eu vivo lá fazendo. A gente estuda com o Carlo Tussi, que é uma mente brilhante que está por lá, que é um filósofo, teólogo, que vem dialogar com a gente com grandes obras, né? Obras internacionais de peso, como o livro do Assim Falou Zaratustra, de Nietzsche, o Fausto de Goethe, e ele vai e faz toda a articulação teórica com o Franco e com outros grandes contribuidores, né, filósofos, enfim. E é bastante rico. E a gente ainda dá um jeitinho de dialogar também com a psicologia é, arquetípica, com fala e falando também, e a gente vai dialogando e vai se complementando. E existem os cursos também voltados especificamente para a questão clínica, que são o curso que foi trazido do professor, eu agora não estou recordando o nome dele, que foi o curso de atendimento em crise, manejo de prevenção de suicídio, né? E a psicopatologia com a Rebeca. Então, assim, eu adoro estar no Sherpa. Eu sou suspeita para falar. Eu vivo lá, faço todos os cursos que eu posso, porque tem sido muito prazeroso estar num lugar muito acolhedor, em que a gente tem um espaço seguro, porque o psicólogo também precisa estar num espaço seguro para dizer, né, o que atravessa a sua carne. Então, assim, eu acho que a gente está nas mãos de grandes colegas e de grandes professores. Acho que a vantagem vem muito do que Frankl fez fundar, fez lançar a logoterapia, né? A gente pensa no que antes era, antes de Freud, depois o que se tornou e que Frankl vem para nos ajudar a ampliar o olhar, né? Eu acho que a grande vantagem é esse convite que ele faz para dentro do cuidado com a saúde mental, é entender essa totalidade, essa tridimensionalidade da pessoa, né?
que ela não se resume a duas dimensões, que ela tem uma terceira, e que essa terceira, ela não adoece, ela só não é acessada, mas ela é primária, ela vem primeiro, né? Que é essa dimensão, né, que a gente chama de noética, é a dimensão espiritual, a dimensão onde a gente entende, através da logoterapia, que é a possibilidade de encontrar o sentido na vida, né? Então, eu vejo que Frankl convida a gente a olha direito, né? Assim, olha melhor, olha amplo. E é uma abordagem que ela não é excludente, né? Ela não diz que as outras dimensões não têm importância. Claro que tem, né? É, a gente, né, enquanto paliativistas, Gabi, a gente sabe que a dor, para a gente escutar a dor física, ela precisa ser controlada, ela precisa ser cuidada, né? Isso é esse olhar para as dimensões de uma forma respeitosa, cuidadosa, mas que não se trata só dessas duas dimensões, que é a dimensão psicofísica. Existe uma dimensão além, né? E a logoterapia nos instrumentaliza através dos seus princípios éticos e metodológicos para acessar ou para ajudar os nossos pacientes, os nossos consulentes, né, a poder se relacionar com aquilo que é dele, que é ontológico dele, né? Então, vejo isso como uma possibilidade de olhar para a pessoa para além daquilo que se apresenta no diagnóstico, para além que se apresenta, inclusive, da própria queixa que se traz na clínica, né? Porque a gente faz um convite para que ela possa dialogar com a vida dela, né? Essa vida que está te comovendo. Você traz muito isso, Valdir, para a gente, né? Essa vida que nos comove, né? Esse viver que é tenso. Eu lembro tanto das nossas aulas quando a gente entra numa discussão, né? Porque é tenso mesmo e a gente precisa saber lidar com essa tensão, não se livrar dela, né? Porque, né, é na tensão onde a gente consegue se posicionar, se reposicionar, né? E nós, enquanto logoterapeutas, a gente se faz como instrumento que contribui nessa caminhada da pessoa que está ali nessa tensão, digamos assim, né? E o desafio, né? Eu acho que Fazer é. isso. Hã? Fazer... Pronto. Você já respondeu, mestre. É justamente isso, né? Como é que a gente ajuda, né? Como a gente contribui? A gente não busca sentido para os nossos pacientes, eles que vão encontrar. Nós somos companhia. Como a gente faz com que essa companhia seja possível para que isso aconteça, né? Eu estava refletindo sobre o que o Valdir nos perguntou, né? E aí, assim, é, quando eu queria trazer aqui duas passagens do livro Em Busca de Sentido, né? Um psicólogo no campo de concentração, que eu penso que vai ilustrar mais ou menos que eu quero dizer. Um é que no campo, um dia à tarde, eles estavam lá no meio daquelas experiência bem traumática, onde o ser humano é reduzido a absolutamente nada, né? A pessoa ali perde a identidade. Um deles chamou os companheiros para ver um lindo pôr do sol. E ele descreve as cores, a beleza desse pôr do sol, né? E a outra passagem é que Franco está cuidando de uma mulher, e essa mulher está doente na finitude, ela está assim bem debilitada, e ele vai cuidar dessa mulher, né? E num dado momento ela fala para ele
que ela era uma pessoa que ela tinha assim uma vida muito vazia, muito ela valorizava muito as coisas mundanas, materiais. E lá dentro do campo, passando por todo aquele sofrimento atroz, ela desperta espiritualmente, ela desperta para o que é essencial, né? E esse despertar dela ele foi startado quando ela olha para a janela e vê uma rosa que está florindo do cajueiro. Então ela aquele aquele momento singelo, simples da natureza, a fez refletir sobre essas questões mais elevadas. Então, eu acho que o grande diferencial é exatamente esse olhar diferenciado sobre o ser humano, essa capacidade que todos nós temos, essa dimensão, né, mais elevada. E a logoterapia, eu penso que ela pode ajudar as pessoas a se conectar com essa dimensão que é plena, que ela traz ela realiza a vontade de sentido, né? Ela traz sentido para a existência. E eu me encantei com essa ideia, né? Essa ideia me capturou de verdade, né? E o desafio é chegar nesse ponto. Como fazer isso na prática, né? Eu venho já falei várias vezes isso, eu fui forjada, né, no meu fazer para ser, né, diretivo, para dar a resposta, né, o modelo biomédico bem enraizado nas profissões da saúde. E na psicologia eu desconstruí essa ideia. Eu estou desconstruindo, estou me renovando enquanto profissional, trazendo um olhar diferenciado, né? Não é que ele não existia, mas o fazer da psicologia, ele mexeu bastante comigo, no meu modo de ser. E tem sido um grande aprendizado, e que também tem sido um desafio. Como se construir logoterapeuta, como fazer isso, né? Como, como chegar num encontro onde em algum momento ali as dimensões noéticas vão dialogar, né? Então, a gente está aqui treinando, lendo, exercitando, né, Valdir? E o Valdir provocando a gente para poder a gente ter experiências com sentido, não só eh, na na leitura, mas na prática também. Então é isso que eu tenho para dizer. Gente, só para completar o que elas já falaram, assim, eu acho que a gente já falou muito hoje do quanto a gente sente que a gente está numa perspectiva que é potente, né? Uma coisa que eu tenho falado muito em sala de aula é que, assim, acreditar que a gente pode encontrar um sentido nas situações mais adversas já é um grande mobilizador, ainda que existam situações em que esse sentido ele simplesmente ele não consegue ser acessado, não consegue ser entrado, né? E eu acho que para mim o meu desafio é lidar com isso, assim, de presenciar e de acompanhar algumas dores que simplesmente elas precisam ser vividas, elas precisam ser sentidas. E aí eu acho que na nossa formação, talvez até pela minha experiência muito voltada para a área da saúde, assim como a Lê falou, de ter uma postura mais diretiva e tudo, a gente parece que vai, no nosso processo formativo, entendendo que a gente precisa resolver a vida dos outros. E, na verdade, não é isso, né? Uma vez até uma paciente que veio a mim, por conta do serviço onde eu estava, ela tinha acesso a esse primeiro atendimento para uma avaliação inicial, e aí ela, muito
muito contrária ao processo terapêutico, mas ela dizendo assim que todo mundo ao redor dizia que ela precisava fazer terapia. E quando eu a questionei, mas e você? O que é que você acha, né? Você acha que você precisa ou não? O que é que você entende disso? Aí ela, posso responder honestamente? Eu, claro, deve, aqui é um espaço para isso. E ela disse assim: é porque eu acho que certos problemas psicólogo nenhum vai resolver. Aí eu ouvi, e isso para mim ficou assim, se tornou um exemplo didático até em sala de aula e tudo. Porque, gente, mas nós não estamos no lugar de realmente resolver a vida do outro, a gente não tem esse poder, né? E aí eu acho que para mim o desafio agora que eu estou adentrando mais na clínica propriamente dita é me deparar com a minha própria limitação, que eu não tenho esse poder, e por mais que eu acredite, por exemplo, que nas situações mais desafiadoras a gente pode encontrar um sentido e que isso pode nos ajudar a enfrentar de uma forma mais organizada, vamos, sei lá, né, vamos pensar por aí, algumas situações, a gente precisa entender que existem dores que elas simplesmente precisam ser vividas, e aí a gente precisa acolher e enfim, atravessar, acho que a Tati usou essa expressão, né, da travessia, e atravessar isso junto com os nossos clientes, pacientes, consulentes, como queiram chamar, né? Então, acho que hoje, para mim, o maior desafio tá nesse sentido, assim, de me deparar com as minhas limitações mesmo, né, que fazem parte da profissão, né? Então, acho que é por aí, para além do que elas já trouxeram. Eu tenho, então, como prometido, nesse finalzinho de papo, três comunicados e uma fofoca, uma pequena fofoquinha, que a partir desse movimento da gente estar olhando para essa história, para essa travessia e conversando com acho que três figuras que representam muito de tudo isso que a gente tem tentado construir e alguns frutos que a gente conseguiu colher, a gente tem apontado para um horizonte, eu diria, diferente, novo, para a partir do ano que vem, a partir desse final de ano, né? E, e nesse sentido, nós temos oficialmente três comunicados a fazer para todo mundo, para a gente que estamos aqui e ao mesmo tempo para todos que estão acompanhando, enfim, a partir do ano que vem. A gente vai ter novas modalidades de travessias, já que eu vou usar essa palavra agora. Primeiramente, a gente vai estar liberando um e-book que a gente construiu baseado nas apostilas que foram criadas em outras temporadas, assim, juntando com um compilado de informações contidas em aulas de slides, e artigos e outros escritos que a gente compilou. A gente construiu um e-bookzinho de introdução à história e ao conceito de logoterapia clínica, né? O nome do e-book se chama Raízes do Sentido, uma história essencial da logoterapia clínica. Pensamos, inclusive, num formato mais bem, sabe, bem e-book, bem acessível, bem prático. E nesse momento já está disponível no nosso Instagram, na bio do Instagram. Acessa a página, preenche os dados e recebe por e-mail. Esse é o, como se fosse o presente, digamos, um dos presentes de 7 anos de aniversário que a Reformação tá entregando para a comunidade, especialmente para a comunidade de logoterapia hoje, que tem crescendo no último ano, né? Estamos fazendo um ano de logoterapia hoje também, pessoal. Não é hoje que estamos fazendo um ano, tá? Mas o período de logoterapia hoje está fazendo um ano, tá? Acho que é em outubro, novembro também. Esse é o primeiro comunicado. O segundo comunicado, a gente vai iniciar um projeto chamado Travessias em Logoterapia. Esses vão ser cursos livres ofertados ao longo do ano e eles vão ter uma periodicidade. A ideia é que um curso seja lançado, ele vai ser 100% gravado, todo em EAD. Você vai ter aulas, e essas aulas vão girar em torno de ao todo umas 2 horinhas, 3 horinhas. Então vai ser um formato
bem mastigado e, ao mesmo tempo, bem aprofundado em curto período de tempo, em termos de aula, de hora aula. E ele vai estar disponível num período de 60 a mais ou menos uns 60 a 120 dias. Vai cumprir 3 meses, 4. Vai depender do. É porque esse primeiro vai ser longo. A gente vai lançar agora, ele vai valer até finalzinho de março, né? Mas a ideia é que ele comece, seja um período breve. E durante esse período que ele está sendo disponibilizado, a gente vai ter um grupo discutindo material sobre isso e 2 encontros ao vivo ao longo desse período de disponibilidade de aula, assim. E ao longo desse período de disponibilidade de aula, a gente vai lançando materiais nesse período das discussões das discussões do grupo e das próprias aulas ao vivo. A ideia é que o grupo crie, não só o grupo, mas ele vai instigar o professor a estar respondendo ao que está acontecendo e mobilizando a turma. Foi um jeito que a gente pensou de acessar temas rápido e, ao mesmo tempo, que a gente personalize aquilo que está sendo feito. Quando passar o período de acesso, o grupo termina, o acesso termina e a gente mantém a urgência da implicação de vocês. Então, a ideia é que as trilhas aconteçam nesses períodos, essas aberturas, 90 dias, 120 dias, 2 encontros ao vivo, a disponibilidade das aulas durante todo esse período, discussões e materiais sendo construídos ao longo desse período e ao final do período, com o final do encontro ao vivo, o último encontro ao vivo, a gente encerra o período, encerra a trilha. A gente já, hoje também, oficialmente, estamos lançando o primeiro, a primeira trilha, que vai ser sobre bases clínicas da logoterapia, a visão humanizada e humanizadora de Viktor Frankl. É nossa primeira trilha. Em tese, ela começaria apenas ano que vem, mas nós já vamos disponibilizar esse ano, já, sabe? Imediatamente, já está disponível no nosso Linktree, né, na bio. É, é, e aí é imediato, você acessa, você já está ouvindo as aulas e já sabe quando vai ser as aulas ao vivo. E a gente já vai começar a conversar e a tirar dúvida, papear no grupo. Vai ter um grupo do WhatsApp e um grupo de material no Discord, tá? As aulas ao vivo serão em fevereiro e março, tá? E por fim, eu gostaria de dizer com muita empolgação, inclusive, tá? A gente está lançando um novo estágio do nosso projeto de formação clínica, que nós vamos intitular de Círculos de Estudos Clínicos. A rigor, ele é um projeto avançado de supervisão clínica, pesquisa e escrita clínica em logoterapia, tá? Os círculos, eles são voltados para pessoas, estudantes ou professores que já têm formação em logoterapia, e eles vão compreender, basicamente, 8 atividades. A principal delas, supervisões individuais quinzenais. Tutorias em grupo mensais, onde serão sempre tematizados eixos que envolvem os atendimentos da tua clínica com o tema central da clínica. Por exemplo, diagnóstico dimensional, manejos de recursos noéticos, clínica da neurose em logoterapia, clínica da psicose em logoterapia, etc, etc, etc. Uma vez ao mês. 2 acompanhamentos didáticos semestralmente. Esses acompanhamentos vão envolver pensar carreira, vão envolver pensar clínica, manejo, etc. Vão pensar tua gestão do que tu tá fazendo como logoterapeuta na tua profissão. 2 aulões de aprofundamento que vão abrir os semestres. E esses aulões vão dar o tom do que vai ser o tema central de cada semestre. 2 seminários de apresentação de casos clínicos feito por vocês. Um workshop presencial anual com temas variados, que vai sempre nascer da nossa discussão. E uma trilha de cursos específicos, todos já gravados e disponibilizados para os alunos. Os alunos do círculo têm acesso a
todo o acervo de cursos gravados e online do Sherpa, de todos os temas, especialmente de logoterapia. E, por fim, uma carga horária considerável, por 20 horas, de escrita e produção. Uma coisa que a gente tem pensado muito é como a gente tem se afastado, como clínicos, da atividade de escrever. E não estou falando de científico, não, eu estou falando de escrever sobre o seu atendimento, de digerir tua clínica, teu raciocínio clínico, e como isso é apurado e aguçado com a escrita. E a gente vai incorporar nesse projeto de supervisões e aprofundamentos essa, digamos assim, essa instigação da escrita. Então, nós vamos ter a proposta de escrever 2 papers ao longo de um ano, que vai envolver raciocínio clínico do teu trabalho. Esse projeto aí tem a duração de 12 meses. E durante 12 meses nós teremos 2 temas centrais, sempre semestrais. O tema do primeiro semestre de 2026 será Clínica da Neurose na Logoterapia. Então a gente vai trabalhar os 6 meses de aulões, de tutorias, de escrita sobre iluminando esse tema. A gente pensou, obviamente, um tema bem guarda-chuva, já que a clínica da neurose dá para falar de praticamente tudo em logoterapia. E que certamente a supervisão não vai estar recortada pelo tema, né? Se você trouxer um atendimento de psicose, a gente vai dar supervisão, é claro, né? Mas a ideia é que a gente vá apurando nossa clínica ao longo do exercício dela. Essa é a novidade que eu diria mais empolgantes, porque a ideia é quase que um convite a todo mundo que já fez formação com a gente e não fez formação com a gente, mas sempre se interessou pelo nosso método de ensino, de supervisão e etc. É uma forma da gente estar junto, trazendo o que vocês até falaram, meninas, tá acompanhando junto a clínica e tá, digamos assim, apurando essa atitude, esse movimento, esse estudo da sua clínica agora, do seu trabalho como logoterapeuta. E também no nosso link da bio já está lá todas as informações digeridas, landing page, essas coisas, sabe? Já estão lá melhor dizendo. As inscrições também já iniciaram, mas a ideia é que os trabalhos todos comecem em janeiro, tá? As supervisões já começam em janeiro. Os aulões aprofundados, as tutorias, têm o seu período de duração sempre semestral, tá bom? Todos esses pormenores tem lá mais informações no site. E se vocês tiverem dúvida de qualquer coisa, @logoterapia hoje, vai falar com a gente lá. Tenham dúvida nisso, tenham dúvida naquilo. Será um prazer pra gente trocar essa ideia, aprofundar essa ideia. Todos os links de acessar mais informações de tudo que eu tô falando tá no Linktree da bio do Instagram do Logoterapia hoje. Essa a grande novidade. Esses são, digamos assim, os presentes de aniversários que a gente está dando pra gente mesmo, porque a gente adora inventar as coisas para fazer. E também para quem está acompanhando a página, para quem está com a gente todos esses anos. Eu queria agradecer muito quem está com a gente nessa transmissão. Meninas, logodivas, vocês são maravilhosas. Eu queria agradecer muito a paciência, o tempo, a disponibilidade por estar aqui com a gente. Muito obrigado pela fala de vocês, pela participação de vocês, pela caminhada até aqui. E é isso. Parabéns pela formação. Vida longa e próspera. Mais 7, 7, 7, 7, 7, 7 novos anos. Sabe que 7 é um número cabalístico, né, pessoal? 7 é o número da perfeição. E que a gente possa estar aprontando mais confusão em mais anos por aí, tá bom? Muito obrigado e tchau.